Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. É um assunto que eu não domino nada, porque falar de tecnologia, de trabalhos de computador, desse mundo veloz, mágico, assustador, que é a tecnologia, a gente só tem a comodidade de pegar os botões e clicar, a gente só quer a resposta na ponta dos dedos. Mas o Em Guarda hoje tem um especialista nesse assunto e para tratar de um tema que tem a ver com famílias de todo o Brasil. Vamos nos lembrar que há pouco tempo saiu uma notícia do Senado, né? Que hoje os pets podem ser registrados como membros da família. Tanto é em razão desse agregamento, desse sentimento familiar, né? Os animaizinhos fazem parte da família. Hoje a pessoa entra no sistema e cadastra o seu bicho, seu bichinho, seu pet como membro da família. Isso é lei, já está valendo. E quem vai falar desse cuidado com os animais, mas o ponto de vista da tecnologia, James Freire, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Realmente, né, foi um marco aí, né, uma conquista, né, para nós adoradores aí dos peludinhos, né, dos amiguinhos de quatro patas, né. E por falar nisso, já tesourando o James, falando em peludinhos de quatro patas, eu sei que ele tem não só um, nem dois. Quantos gatinhos você tem? Tenho 5. 5, né, filhos. Olha aí, né? Acaba se tornando, né? E como eu moro numa região abençoada por Deus, né? Que é a Aldeia da Serra, nós temos também a visita constante dos coatis, né? Então acabaram virando agregados também, né? Vão lá comer, vão lá se divertir. Às vezes eu tenho 15, 20 coatis lá, só falta eu entrar em casa e dormir na minha cama, né? Mas não tem como, né? Nós que gostamos, né? Teve um filme antigo que chama Doutor o quê? Que era Doutor Dolittle. Tá mais ou menos tipo assim? Não chega tanto, né? Eles não consigo entender tanto o que eles falam. Quem me dera, né? E dentro desse cenário, né? A gente vê aí essa conquista no Congresso agora, né? Que virou lei. Né, essa questão de colocar aí, né, o nosso pet como membro da família, né, isso é bem legal, né, porque isso acaba exigindo maior responsabilidade das pessoas, né, porque não tem aquele cuidado. Muitas pessoas pensam que é um objeto, né, e justamente essa lei vem para mudar isso, né, pelo menos o conceito, né, que ele não é algo descartável, né, ele é um ser vivo, né, e precisa de respeito, né. Então, acho que foi um avanço muito grande. Né? E dentro do ponto de tecnologia, né, vem aí a minha empresa, né, o AppNet, que nós estamos aí desde o começo dos anos 2000 desenvolvendo soluções... O AppNet. O AppNet, né, é o nome da minha empresa, né, IT Solution, que vem aí desde o começo dos anos 2000, né, atuando aí, né, no desenvolvimento de soluções ambiente web. E percebendo uma demanda, né, uma necessidade, nós percebemos que assim, o veterinário, né, principalmente o veterinário volante, que é aquele profissional que atua em diversos hospitais, diversas clínicas, exemplo, um profissional de imagem, vamos pegar um que faz ultrassom, né? Você falou volante. O volante é um profissional que ele não tem um espaço fixo de trabalho, ele atende vários lugares. Então, se a gente for pensar do ponto de vista, né, de um hospital, de uma clínica, para você manter um profissional desse lá em tempo integral, ele acaba sendo muito oneroso, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o profissional tem o equipamento, né, tem o equipamento de ultrassom, de endoscopia, né? E aí ele acaba fazendo o quê? Ele vai, esses hospitais, essas clínicas, solicita, né, a consulta dele, ele vai até o local e faz o procedimento. E aí libera um laudo, né, do exame, né, de imagem. Então, esse profissional é um exemplo, né? Você tem aí de radiologia, né, o profissional de anestesiologia, né? Então, ele não está atuando num lugar exclusivo, muitas vezes, né? E esse profissional, ele ficou ali meio que órfão, né, de soluções tecnológicas para facilitar
né, o dia a dia dele. E aí a UAPnet, né, pensando nisso, né, e desenvolveu uma solução, né, um sistema de integração veterinária que chama VetSync, né, onde ele contempla diversas funcionalidades, né, entre elas a agenda desse profissional, né, ele controla a agenda dele por ali, né, ele tem uma parte de atendimento, né, então ele vai lá fazer um atendimento em alguma residência, alguma coisa, ele faz essa insere essas informações, né, nesse atendimento, né, inclui os exames que foram solicitados, ele pode anexar, então fica tudo ali guardado. Né? Jair, você está contando o seguinte, que hoje esse sistema que você desenvolveu é um aplicativo? É um aplicativo também. Né? Eu acredito, nós estivemos vendo, nós somos os primeiros a ter um aplicativo, né, um app para Android e iOS, né, disponibilizando aí também em ambiente web, né, você pode acessar via browser, né, via navegador, no Brasil. Né? Então você está contando assim, que a família do pet, a partir desse aplicativo que tá sendo usado pelo profissional, ela acaba tendo também um resultado, um retorno praticamente em tempo real, seria mais ou menos isso? Ele é voltado para os profissionais de saúde. Mas a ideia se eu tenho um veterinário, né, ele adiciona, né, a lista dele uma clínica, um hospital, né, uma equipe, né, e ele pega e fala assim, olha, eu quero que determinado pet, né, seja compartilhado com esse grupo, né, ou com essa clínica específica. Ele vai lá, habilita, né, e aí esse outro lado passa a ter acesso a todas as ações realizadas, né, desse pet em todos que passaram, né? Então, e é o melhor dos mundos, e aí que vem o principal benefício, né? Que é o pet, né? Se você tem ali um prontuário desse pet, né? Onde você tem lá todo o histórico dele de saúde, né? Então você tem todos os atendimentos, as vacinações, um acompanhamento de peso, todos os laudos de exames realizados por ele, né? Você tem ali também a questão da emissão de documentos, né, como receitas, né, tanto simples como especiais. Você tem ali atestados, você tem solicitações e autorizações, por exemplo, autorização de anestesia cirúrgica. Ele já gera tudo isso e fica documentado. Então você tem ali uma gama de informações que qualquer profissional que tiver acesso a esse tipo a esse prontuário, ele consegue estabelecer mais ou menos a vida pregressa desse pet. Então auxilia na tomada de decisões e, consequentemente, num laudo, né, num diagnóstico mais preciso. Né? A família que tem um pet doentinho, que está dodói, que passa para um procedimento e tal, a partir desse seu programa, numa próxima consulta, já vai ter digamos assim, uma panorâmica de tudo que está acontecendo na vida desse o profissional que tiver acesso, o profissional que tiver acesso e estiver sendo compartilhado dentro do sistema, todo esse histórico será compartilhado, desde que autorizado o compartilhamento entre eles internamente, né? Nós não podemos arbitrar sobre esse compartilhamento de informação. Sim. O melhor dos mundos era que todo mundo compartilhasse com todo mundo, né? Então todos teriam acesso ali, os profissionais todos teriam acesso, né? A todas as informações a qualquer momento. No entanto, você tem ali os nichos, os grupos que acabam atuando, né, mais fortemente, né, dentro do sistema, e ele acaba compartilhando aí. Que há casos, né, James? Há casos que o animalzinho ele sofre uma fratura, que é um trabalho ali de resultado, um procedimento óbvio, né? Sim. Mas há aquele animalzinho que sofre 1 mês, 2 meses, 3 meses e vai assim 1 ano, não é isso? Sim. Então, nesse caso, parece que o seu projeto, o seu trabalho é para dar
digamos, uma leitura quase que em tempo real do que está acontecendo. Sim, e justamente isso vem de encontro, né? Vamos pegar o exemplo de um dos meus gatos, né? O Poncho, ele teve ali uma obstrução de ureter, né? Porque ele sumiu uns 2 dias, ele retornou. Quando ele retornou meio moado, né? E aí a gente pegou, levou para fazer um ultrassom e estava tudo obstruído, cheio de coágulo, a bexiga dele. Então, ele ficou internado 7 dias na UTI, né? E aí tinha lá o dilema de fazer ou não a cirurgia, porque descobriu que tinha FIV, então os índices não subiam, aí foi feita transfusão de sangue, foi feita uma série de situações, onde conseguiu se elevar um pouco, eu falei, vamos arriscar e vamos fazer, porque senão a gente não vai sair dessa espiral, né? E aí foi feito, hoje está vivo, está lá, só que você vê, frequentemente, né, ele tem cistite. Hoje mesmo ele está tomando medicação, né? Então, se eu tiver, você vê, olha o histórico aí, né? Quem não acompanhou esse histórico desse pet específico, né? Se eu levar para um veterinário que não sabe nada, é primeiro contato, como ele vai descobrir isso? O sistema já, se ele tiver lá todo esse processo dele de atendimento, todo esse histórico dele, né? Esse prontuário do pet, você já está lá. Ô, James, eu peço licença porque eu sei que você tem você nos conta, né, que já tem algum tutorial, né, sobre isso. Então, nada melhor do que você nos apresentar esse seu trabalho, né? Eu vou falar é um aplicativo, não é isso? Sim. Vamos então ver, né, essa novidade que vai ajudar no trabalho, no cuidado com esses membros da família, né? Sim, sim. Que são os bichinhos de 4 patas, né? Vamos ver, vamos assistir. Bem-vindo ao VetSync, o seu sistema definitivo de integração veterinária. O VetSync integra operações veterinárias oferecendo laudos e organizando atendimentos. Ideal para veterinários volantes, o VetSync oferece acesso a dados e consultas de qualquer lugar. Otimize a gestão clínica com apps VetSync para Apple e Android. Com navegação moderna e intuitiva, o VetSync é fácil de usar. Organize seu dia com eficiência usando a agenda veterinária inteligente da VetSync. Monitore as suas etapas do atendimento e exames em um painel de fácil navegação. Crie, gerencie e acesse os laudos de pacientes de forma rápida e prática. Inclua imagens e envie diretamente para a clínica solicitante e outros e-mails desejados. Simplifique seu trabalho e melhore o atendimento com nosso app eficiente e intuitivo. Como você pode observar aí no tutorial, né, você tem aí diversas funcionalidades, né, que facilita a vida aí do profissional, né? Você pega, por exemplo, a parte de geração de laudo, né? Com um clique você gera um laudo. Mas o negócio é meio assustador isso daí, porque é muita informação, quer dizer, não é que é muita informação. Como é que você consegue transformar um universo tão enorme, né, assim na ponta do dedo para a pessoa ter tudo, ter todo isso aí disponível, né? Nós tivemos aí diversos colaboradores, né, do segmento, né? Então tivemos diversos veterinários, né, que contribuíram, né, com informações essenciais para que nós pudéssemos, né, traduzir isso daí, né, numa ferramenta que facilitasse a vida deles, né? Isso tem alguma coisa parecida no Brasil? Não sei se você já falou sobre isso ou não tem. Temos aí alguns players, né, que já estão aí consolidados no mercado, mas a nossa proposta ela é um pouco diferente, né? Ela visa principalmente, não que não contemple, né, a ferramenta contempla clínicas, hospitais, mas ela visa principalmente o profissional volante, né? Então, e dentro desse cenário aí, a gente tem trabalhado, né, com implementações, né, com novas ferramentas, né, visando isso, né? Então você tem ali a parte de vacinação, então você vai ter lá o controle de vacinação, né? Nesse controle de vacinação você pode agendar, né, a próxima. Então você aplicou uma vacina, daqui 30 dias vai aplicar a segunda dose, né? Você colocou a data, o sistema sozinho já vai jogar na tua agenda essa data, vai reservar esse horário, essa data, né? Vai mandar, quando tiver faltando 2, 3 dias, ele manda um lembrete por e-mail para o tutor,
né? No dia, ele lembra novamente o tutor, né, que tem esse compromisso de levar, né, o seu pet, né, para ser vacinado, né? Então você tem uma série de, por exemplo, essa parte. Mas o tutor ele vai poder baixar esse aplicativo? Não, ele não tem, esse é para o profissional mesmo, profissional. né? No entanto, por exemplo, você quando você disse que o tutor vai receber um sinal, é a partir de onde? É a partir do sistema, ele manda sozinho. Ah, entendi. O sistema ele vai pegar o e-mail desse tutor, né? E ele já envia para o e-mail do tutor um laudo, por exemplo. Você pega um laudo, né? Como você vê aí pode ver aí no tutorial, né? Você tem ali o laudo já gerado em PDF enviado para ele, né? Com os dados, né? Com o logo, né? Personalizado do profissional, com a assinatura do profissional, os dados do profissional. Então ele gera um documento, né? Válido para poder apresentar para esse tutor, né? E o que acontece? Então isso tudo facilita a vida, né? Do profissional, né? Ele ganha agilidade, ele ganha organização. Uma parte que a gente percebeu que eles têm muito... Ele facilita a vida do profissional e do animalzinho. Sim, principalmente o maior beneficiado é o animalzinho, né? É o pet, né? Porque você tem todas as informações, né? Enquanto leigo, eu vou cortando, sim, a gente sim, é leigo, sim. A gente é curioso, né? Então, é muito... Vamos comparar que a gente vai numa unidade aí, quem tem plano de saúde, quem vai no Sistema Único de Saúde, sei lá, vai para o atendimento médico, o cidadão. Aí o funcionário está lá, qual o nome, documento, ele tecla, aparece todo o relatório, seria isso, né? Do paciente, do que ele vem se queixando, né? Você está traduzindo toda essa linguagem do atendimento humano para o bichinho. Sim. Aí você tem, então, você vincula a um tutor. Esse tutor, no meu caso, tem uns 5 pets, né? Então esses pets ficam lá e aí eu quero ver cada um deles. Eu quero ver o poncho, né? Eu vou lá, vejo o poncho e aí eu tenho todo o histórico do poncho, né? Então eu consigo ali ter, né, uma ideia do que pode estar acontecendo se for uma coisa mais ou menos com sintomas. Se o poncho... É poncho ou poncho? Poncho. Poncho. Se o poncho tiver uma outra crise e tal, for rebelde, sair para namorar e tal, e voltar esfolado, e o sistema já está no ar, né, com os profissionais volantes por aí. E você é obrigado a levar o poncho para um cuidado, o poncho para um cuidado. Assim que ele chegar e ser atendido, e ele estando com essa ferramenta disponível, o profissional vai clicar, então ele vai ter o poncho todinho na tela. Sim. Sim. E essa parte é muito interessante, né? Para você conseguir aí estabelecer, né, uma métrica para ajudar no diagnóstico, né? E assim, voltando à questão de facilitar a vida do profissional, né? Você tem lá os controles financeiros, né? Então, é uma coisa que a gente percebeu que eles têm muita dificuldade, né? Eles fazem planilha Excel, né? Com a clínica A, B, C, D. Então, o sistema, na hora que ele já fez por exemplo, ele fez o atendimento, ele estipulou, ele colocou no atendimento, esse atendimento custou X, salvou, depois a data de vencimento, né? Quando a previsão de pagamento aí da clínica ou de quem quer que for o pagador, né? Ele puxa, ele tem relatórios lá. Ele gera relatórios. E isso é muito legal. Ou seja, é como se fosse um profissional liberal, né? Sim. Está ali, ele prestou um serviço, ele fez a cotação, prestou o serviço, foi concluído, ele finalizou, o próprio sistema já... Aí ele vai pegar lá um intervalo, por exemplo, a clínica X, né? Quero saber a clínica X, quanto que ela me deve, né? Então eu vou pegar do dia 1º de maio a 30 de maio, né? Solicito essa clínica e esse período. Ele me lista tudo o que foi desse período. Gente, pelo que eu entendo, você não está somente cuidando do trabalho do bichinho, mas você está cuidando do trabalho do profissional. Sim, sim. O melhor dos mundos é todos saírem beneficiados, né? Todos terem aí alguma vantagem, né, nesse sentido, né? Porque você ganha qualidade de vida, né? Eu vejo muitos dos profissionais, e daí que a gente percebendo amigos que são dessa área, né? Você percebe aí que eles têm essa dificuldade, né? E de se organizar nesse sentido, aí não tem mais que pensar.
Ele fez lá a coisa, fez lá, entrou com as informações, pôs valor, pôs data de vencimento, o sistema já avisa, olha, você vai lá na tela, né, de financeira, você tem lá em vermelho, né, ó, esse aqui está vencido, esse aqui não está pago. Ou, se ele pagou, depois a data de vencimento, o status automaticamente muda para recebido. Então ele já consegue saber o que ele recebeu, o que ele não recebeu, ele consegue ter um controle de fluxo de caixa, né? Tem muitos profissionais que fazem atendimento e nem recebe, porque ele não sabe que ele se perdeu, né? Toda essa ferramenta que vai estar disponível para o profissional, né? Como que você falou, volante, não é isso? Profissional volante. Profissional volante. E se ele tem essa qualidade no seu expediente diário, então eu volto àquela questão, né? Vai estar filtrado para o bom atendimento do animal. Sim, sim. Né? E você tem ali também, o que é legal, essas clínicas, né? Esses outras, vamos dizer, solicitantes, né? De serviços desse profissional, ele tem autonomia para cadastrar no sistema, né? Na hora que ele cadastrou vamos para a clínica XPTO, né? Ele cadastrou essa clínica, né? Essa clínica passa a ter acesso também ao sistema como passivo, ou seja, ele só pode visualizar, né? Ele não interage. Ele pode depois contratar o serviço e também passar a ser ativo, né? Então ele pode fazer agendamento por lá, ele pode fazer os atendimentos também, registrar os atendimentos pelo sistema, como por clínica, né? Mas ele passa a ter esse acesso. E é muito legal, porque se você pegar, por exemplo, a parte de laudo, né? Diferentemente de quando vai o laudo em PDF, né? A imagem vai lá para ele visualizar, está lá de um determinado tamanho. No sistema, ele clica na imagem, essa imagem amplia, diminui, aumenta, estica e puxa, vira de 360. E como faz? Você falou de laudo, que o laudo tem que ter carimbo, tem que ter assinatura. Como ficaria isso? Então, o sistema, o profissional, né? Ele, no caso do laudo, ele ele faz uma assinatura lá dele, né? Nós montamos essa assinatura junto com o nome do profissional, o CRMV dele, né? E na hora que ele vai fazer, o sistema já coloca essa assinatura lá para ele. Né? Então, existe ele já deixa uma assinatura digitalizada? Isso, digitalizada, certo? Né? E o que acontece? Então, determinados documentos é permissível isso. Agora, você vai pegar uma receita especial, realmente precisa um carimbo e uma assinatura, né, do profissional ou uma assinatura digital. Então, James, é assim, o profissional ele fez um cuidado, ele fez um procedimento e tal. Aí ele está num trânsito de um lugar para outro, nesse período acontece qualquer alerta no sistema sobre aquele caso. Onde é que ele esteja, ele entra no sistema, no aplicativo, ele Sim. faz acompanhamento. Tendo uma conexão com a internet, né, ele pode acessar de qualquer lugar. Né? Então, pode estar na Lua. Se ele tiver uma conexão na Lua, né, ele vai lá e se conecta e ele acessa o sistema. E o que é legal? O laudo não chegou para mim. Né? Às vezes a pessoa pode argumentar isso. Né? Aí você pode entrar lá e reenviar esse laudo na mesma hora. Né? E não só isso, se a pessoa insistir, né? Não recebi, olha, você foi enviado, está aqui, você tem uma parte de logs no sistema que você visualiza tudo o que foi feito. Então, tudo que está sendo feito no sistema, se foi alterado, né? O que não foi, vamos supor que alguém alterou alguma coisa errada, né? Uma clínica, no caso de uma clínica, tem mais de um usuário, né? Entrou ali, fez uma alteração indevida, você tem lá nos logs o que era antes e o que veio depois, a hora, o usuário, o IP que foi partido, então você tem ali uma documentação, né? Facilmente auditável. Você né? pode mostrar para a gente uma coisa no vídeo também sobre isso? Sim. Assinatura, esse formulário, essas coisas, para o amigo do Enguarda que tem animalzinho, ver como isso seria na prática, pode ser? Sim, vai estar disponível aí, né, nessa apresentação, né? Okay. Com o VetSync, tenha prontuários de pets sempre organizados e acessíveis com um clique. Automatize documentos como receitas, autorizações e atestados, tudo com a identidade visual do veterinário, garantindo praticidade e profissionalismo. Controle financeiro simplificado com relatórios automáticos e gestão por cliente no VetSync. VetSync, elevando o cuidado veterinário ao próximo nível no cuidado dos pets. O que é interessante? Por exemplo,
eu sou o autor do laudo, ou autor do atendimento. Você visualiza, uma pessoa, né, um terceiro visualiza, mas quem tem a autoridade, né, e a autorização, né, a prerrogativa de fazer alteração, alguma intervenção nesse documento só é o autor. Isso dá muita segurança, né? Então, você entra lá, você tem os campos, tem tudo, né? Você pode ler, mas você não consegue fazer alteração nenhuma, né? Porque é o profissional que laudou, né? Sim, Então, entendi. isso dá uma segurança, né? Uma tranquilidade para o profissional que confeccionou esse documento, né? Quando a família tem esse pet que está tendo esse atendimento, imagina assim, que a família chora e sofre tanto quanto, não é isso? Eu sei como que é. E acaba sendo que uma ferramenta de amparo também, porque eu imagino que a família não se sente desamparada aguardando, na incerteza de quando vai ter alguma informação. O interessante é se você, mesmo que passou-se algum tempo, né? E você tem ali um contato com esse profissional, né? Você fala assim, poxa, fulano, eu lembro que eu fiz um exame de imagem com você, ou um atendimento com você há um tempo atrás. Você pode me enviar, né? Me reenviar esse laudo, né? Ele simplesmente vai lá e reenvia para a pessoa. Então ele tem um histórico, né? Ele tem isso na mão a hora que ele quiser. Né, e pode reenviar para a pessoa, atender essa demanda e fidelizar, né? Sim. Porque você melhora a sua qualidade. Olha só as vantagens. Você melhora a qualidade do seu atendimento, você melhora o tempo empregado para poder desenvolver o seu trabalho, você acaba criando um padrão visual, né, personalizado, agradável, como vocês podem ver aí no tutorial, né, da documentação que é enviada para esse interessado, e a qualquer momento essa pessoa pode ser atendida em qualquer lugar. Olha, né? Você está lá no meio do trânsito, né? Encostou o carro, né? Pegou seu telefone e acessou, reenviou. Em quantos segundos? Hoje, a gente estima assim, se você tiver o conteúdo do laudo pronto, né? Vamos supor, tenho lá um conteúdo, eu copiei, colei, subi as imagens, né? E enviei. Eu dou menos de um minuto para você preparar um laudo. Menos de um minuto. Com um clique você deu enviar, o laudo está montado. Você está colocando o atendimento, o trabalho do volante no cuidado com o pet na velocidade quase na velocidade da luz, na linguagem da internet. Sim, né? Sim. É tempo real, né? Tudo é tempo real. Né? Você tem ali tudo em tempo real, a qualquer lugar. Eu estou imaginando, são fatos, né? Que hoje há muito movimento político, né? Voltado para os animais. Nós falamos que o animal hoje é membro da família. Também há muita discussão sobre fogos, né? De artifícios em razão dos bichinhos, né? E também existe lei para quem abandona animais se for pego. Quer dizer, o pessoal está fazendo um cerco, né, para que o cidadão olhe para o bichinho com esse olhar humano, né, mais humanizado. Mais responsabilidade, né? Isso. Principalmente mais responsabilidade, né? Como a gente falou lá, não é um objeto, né? Não é um brinquedo para uma criança, né? Que eu uso no final do ano, que eu vou ter que viajar e eu descarto o animal na rua, porque eu estou indo viajar, não tenho onde deixar, né? Ter empatia, né, com o sentimento desse outro ser, porque ele é um ser, ele depende de você, né? Ele é uma criatura que depende totalmente de você. Imagina você ser solto no meio do nada, seus pais te deixam largado no meio do nada. E acontece, se coloca nesse lugar, e acontece, seres humanos, né? Mesmo fazem isso, né, infelizmente, né? Mas imagina você, se coloca, fala, meu pai me largou no meio da rua aqui, e aí fica esperando. Vamos pegar o exemplo, né? Eu lembro que eu tinha feito uma cirurgia, eu estava hospitalizado, e um amigo foi me levar lá roupas, essas coisas todas, porque foi de última hora que eu acabei sendo hospitalizado. E aí ele fez o quê? Ele passou, tinha uma cachorro, né, em cima de um morrinho na rua. Né, isso era umas
4 da tarde. Ele voltou 8 horas da noite. Esse cachorro estava exatamente no mesmo lugar, esperando o seu dono, esperando o seu pai, né? Aí esse meu amigo foi na casa dele, pegou ração, pegou água, foi lá, levou. Aí que ela desceu desse lugar, né? E aí ele colocou no carro e hoje ele adotou. A ideia é agregar, né? Todo bom negócio é aquele que agrega e todos saem beneficiados, né? Então a ideia é ligar todas as pontas e beneficiar todos nesse sentido, né? E tentar aí, né, contribuir um pouquinho, né, com esses inocentes aí que ficam aí, né, à mercê, né, da sorte muitas vezes. Está disponível, né? Já está disponível, né? Ele vai funcionar como um SaaS, né? Que é um serviço, né? O profissional ele vai pagar lá um valor mensal, né? E aí ele passa a ter acesso a essa ferramenta, né? A princípio, né? Não sei se pode passar valores aqui, né? Pode passar. Sim. A gente conseguiu chegar a um valor, né? De R$ 237 mês, né? E aí ele passa a ter acesso a todas as... Eu sou um profissional da área da veterinária. Eu entro no seu sistema, eu pago R$ 237 por mês. Sim. Aí eu tenho todo esse serviço em minhas mãos. E não só isso, e todas as novas implementações, todas as novas ferramentas que foram sendo desenvolvidas, né? Ele passa a ter automaticamente esse acesso, né? Então a gente tem aí alguns projetos na fila, né? Está dentro de um escopo aí, por exemplo, parte de anestesiologia, né? Então o anestesiologista vai poder estar usando no pré-anestésico, durante a anestesia, o pós-anestésico, todo o acompanhamento pelo sistema, parte de cálculo, tudo. Inclusive nós estamos tendo um grande colaborador, né? Que é o Dr. Wagner, né? Que é um professor numa universidade lá no Rio Grande do Sul. E ele que vai estar aí, né, nos orientando, nos norteando nas demandas, nessa parte de cálculo, para poder desenvolver esse módulo, né? Então, gratidão aí, Dr. Wagner, né, que está sempre aí nos auxiliando, nos ajudando, né? Um grande profissional da área, né? Que também está colaborando aí com a gente. Opa, né? E graças a Deus temos bastante profissionais aí, né? Com os mesmos objetivos. Né? Também pratico, né? Pratiquei aí Kung Fu aí muitos anos, né? Com o mestre Serra, né? E dentro do Kung Fu nós temos esse cumprimento, né? Que é o Sol e a Lua, né? A saudação, né? Então, contemplando aí, né? Prestigiando o Márcio, né? Que é nosso colega. Pode falar, vem aqui, capitão Alan. Vai trocar? Já trocou? Rápido. Esse é o Alan, capitão. Acho que o abriu de embora só viu as mãos dele, né? Mas é isso que acontece. O Alan é super, super veloz. Mas, Emerson, foi muito gratificante ouvir, né, um aprendizado para a gente, né? Que é leigo e você conseguiu fazer essa aula aqui para nós. Espero, né, que tenha agregado aí algum valor, né? E muita gratidão aí, né? Pela oportunidade, né? De poder vir prestigiar o seu programa e passar um pouquinho, né? Do nosso trabalho aí. Espero que tenha ajudado a elucidar, né? No entendimento das pessoas, um pouco mais da importância, né? Dessas ferramentas, né? Em todos os aspectos, em toda a esteira, né? Que a gente fala, né? Tem a esteira ali, né?
de eventos, né? Dentro do segmento. E para te localizar, o pessoal médico voluntário, profissional da área, te encontra fácil? Pelo site, né? Pelo site. No site você tem lá a parte institucional, que é VetSync, né? Com i, né? .com.br, e a partir de lá você tem todo o suporte, né? Você tem lá os meios de contato, via WhatsApp, né? Via e-mail. Quer dizer, você já está lá no programa. Você já estão lá, já tem equipe lá, né? De suporte, né? De atendimento preparada aí para poder estar atendendo aí da melhor maneira, né? E esclarecendo aí os profissionais. Então, a VET já está no mercado, já está online. Já está online. Vamos acessar. James Freire, muito obrigado, parceiro. Obrigado, Márcio Silva. Obrigado a todos aí pela paciência, né? E vamos em frente. Amigos em guarda. Olá, eu sou o professor Fagner, médico veterinário, professor especialista em anestesiologia veterinária, com experiência tanto em clínica e em cirurgia de pequenos animais. Hoje, eu sou um dos colaboradores de desenvolvimento da VetSync, um sistema inovador que foi desenvolvido para facilitar o dia a dia do médico veterinário. Com ele, você vai organizar prontuários, protocolos, gerar laudos e otimizar o processo que antes demorava muito tempo. Tudo isso trazendo mais agilidade e segurança para as tomadas de decisões, tudo na palma da sua mão. Como quem vive o dia a dia da rotina, posso garantir que a VetSync vai transformar a maneira que você cuida dos seus pacientes. Afinal de contas, nós cuidamos do amor de alguém.